Olá pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o jornalista Paulo Moreira Leite. A gente tem aqui um convidado especial hoje, começando uma entrevista com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT aqui de São Paulo, e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, né, deputado? Bem-vindo de volta aqui. Obrigado pelo convite aí, obrigado Paulo, obrigado. A gente está iniciando agora esse momento novo aí, né, de definição da candidatura de prefeito ou prefeita pelo PT de São Paulo. Pois é, vamos falar disso. Um processo bastante importante. Sim, vamos falar disso, vamos falar da cidade de São Paulo, né, falar sobre futuro do PT, que está aí fazendo 40 anos, né, 40 muito anos. tempo, e falar sobre outras coisas da conjuntura política também. Mas vamos começar então por esse processo, que é o que você está vivenciando nesse momento. O PT até pouquinho tempo atrás tinha 6 candidatos aqui em São Paulo, pré-candidatos, né? E aí você me disse que entraram uns novos e tem 9 pré-candidatos. Como é que é esse processo e como é que está sendo sua campanha? E também já queria te perguntar sobre essa polêmica que acabou de acontecer dias atrás, da Gleisi ter se manifestado por um consenso e o vereador Eduardo Suplicy ter feito uma crítica pública, e isso acabou vindo à tona, então já queria a sua opinião sobre isso também. Bom, em primeiro lugar, boa tarde mais uma vez, né? Mas é um processo bastante importante dentro do PT que já ocorreu várias vezes, né? É um processo onde existe a inscrição dos candidatos. Até o dia 30 agora nós temos que apresentar, conforme o Estatuto do PT, 1.800 assinaturas de apoio de filiados para efetivar as candidaturas, as pré-candidaturas, e vamos ter um processo de 18 debates, né? Então, a partir do dia 1º de fevereiro até o dia 15 de março, que é o dia da prévia, o dia da votação, onde todos os filiados do PT vão poder votar, nós vamos ter uma definição, então, de debates, de discussões para exatamente afinar não só o posicionamento de cada candidato, mas também um debate em torno do programa do PT. E isso é mais do que necessário, porque nós estamos vivendo uma conjuntura totalmente diferente, né? Aqui em São Paulo nós hoje temos 3 pragas, né, que assolam a cidade. O governo Bolsonaro, né, que é um governo que não está nem um pouco preocupado com as condições de vida do povo brasileiro. Um governo Dória, que é um governo que não tem começo, meio e fim, ninguém sabe para onde vai e não está fazendo absolutamente nada. E o governo do Bruno Covas, né, que é um governo que também não desenvolveu nenhuma política social para a cidade. Resultado, nós somos uma das cidades mais desiguais do planeta, né, com mais de 1 milhão de desempregados e com milhares de pessoas subempregadas ou empregadas precariamente. Hoje o emprego mais em moda aqui em São Paulo é motorista de aplicativo ou até ciclista de aplicativo, né, que nós estamos voltando no tempo. Daqui a pouco pode ter que a gente suja aí as carroças por aplicativo, puxadas por seres humanos, né? Então é uma situação muito complicada em São Paulo, que exige uma prefeitura com uma dinâmica, com um posicionamento muito ativo para combater essa desigualdade, para reduzir essa desigualdade e ao mesmo tempo para fazer a cidade se desenvolver, gerar empregos e ter políticas sociais, políticas que efetivamente melhorem a vida das pessoas. E essa questão das prévias, né? Como é que isso está se dando dentro do PT? Houve algum conflito? E o que você acha sobre essa discussão que houve? Olha, o PT prevê no seu estatuto, desde o início, lá desde os 40 anos em que foi fundado, uma solução para quando você tivesse mais de uma candidatura, que é o sistema de prévias, né? E essa proposta, ela já foi executada várias vezes. Nós tivemos cidades onde o conflito foi muito grande, mas aqui em São Paulo, das várias prévias que houve, nós tivemos prévias para a prefeitura e para o governo do estado, né? 2 para a prefeitura e 2 para o governo do estado, e não tivemos grandes problemas, né? Então eu acho que é muito bom. Na última vez que nós quase chegamos na votação foi em 2012, quando vários candidatos, né, 5 candidatos, se propuseram a disputar aqui a Prefeitura de São Paulo,
Você vê, foi a Marta Suplicy, o Eduardo Suplicy, o Gilmar Tato, eu e o Fernando Haddad, né? Nós fizemos 31 debates, né? E isso foi muito importante, porque mobilizou a militância daqui da cidade de São Paulo, participaram mais de 15 mil pessoas desses debates, e ao final houve um consenso em torno do nome do Fernando Haddad, e aquela mobilização serviu para levar a vitória. Então, eu acredito que isso agora pode se repetir se nós tivermos realmente um processo mobilizador, dinâmico, e a gente tem muita boa perspectiva em relação a isso. Zaratini, eu queria, seguindo a sua afirmação da desigualdade como sendo o eixo da campanha, basta a gente andar por São Paulo que a gente vê uma cidade cada vez mais desigual. As pessoas estão morando nas ruas estão virando residência, as pessoas estão se estabelecendo em praças públicas, coisa que não acontecia, em calçadas, que é todo sintoma assim, de empobrecimento, da miséria avassaladora que está no país inteiro e que está também em São Paulo. Eu queria saber quais são as ideias que você tem, que você vai apresentar nos debates, e enfim, lá na frente, se você for escolhido candidato, que ideias que a gente tem, que o Partido dos Trabalhadores pode trazer para enfrentar esse problema, que é um problema assim sério. Eu acho que São Paulo nunca viveu uma situação tão difícil como está vivendo hoje. Exatamente. Paulo, hoje aqui a cidade de São Paulo é a cidade que concentra o maior número de bilionários do Brasil e talvez da América Latina, né? É necessário que a gente tenha arrecade uma parte dessa renda desses bilionários e traga para aplicação em políticas públicas. Então você vê, nós temos impostos aqui, como o ISS, né, o Imposto sobre Serviços, nós temos o IPTU, né, nós temos o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é quando você vende uma casa, um apartamento, o comprador tem que pagar esse imposto para passar para o nome dele. E são impostos em que há muito tempo não se discute uma atualização desses impostos. E nós precisamos fazer com que esses impostos recaiam de forma mais forte sobre os muito ricos. E eu não estou falando aqui da classe média, não, eu estou falando dos bilionários, né? Você tem grandes redes de supermercado em São Paulo que esmagam o pequeno comércio. Você tem grandes redes de farmácias. Não sei se vocês já repararam, você anda pela cidade, é uma farmácia atrás da outra, mas são três redes de farmácia, né? Você tem esses novos aplicativos que ganham muito dinheiro, né? Então você tem o capital imobiliário, né? As grandes construtoras que faturam bilhões aqui na nossa cidade. São Paulo é o mercado imobiliário mais importante do país, e essas empresas, elas investem muito, mas ganham muito mais. Então é necessário que a gente faça uma arrecadação tributária muito mais forte do que o que nós estamos fazendo até agora. E esse excedente de arrecadação tem que ser dirigido para políticas públicas. Particularmente a política que eu acho que é a mais deficitária, que é a questão da saúde e a habitação, que é onde você citou o caso das pessoas que estão morando na rua, né? Mas não é só as pessoas que moram na rua, tem as pessoas que moram precariamente em favelas. Nós estamos vendo aí o avanço da cidade nas áreas de mananciais, né? Nós tivemos uma seca aqui em São Paulo, há 4 anos atrás, que vai voltar a se repetir se nada for feito, né? O ex-governador Geraldo Alckmin construiu uns canais, aí, umas adutoras, mas a seca pode voltar a qualquer momento se não for adotada uma política em relação a isso. E a mobilidade, deputado? É um problema constante na cidade de São Paulo, né? Sempre um tema que está em todos os debates, em todas as eleições. O governo do Fernando Haddad mirou bastante nos corredores de ônibus, trouxe ciclovias que hoje não estão mais tão em uso assim, mas ele olhou para o coletivo. Como é que você enxerga a mobilidade da cidade de São Paulo e como você vê que é o principal, a primeira coisa a ser feita? Olha, o IPEA, que é um órgão do governo federal, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, acabou de fazer um estudo não só sobre mobilidade, mas sobre acessibilidade, né? Como é que as pessoas têm acesso aos empregos, como que as pessoas têm acesso
aos postos de saúde, aos hospitais, às escolas. E essa questão da acessibilidade em São Paulo é o lugar mais crítico. As pessoas mais pobres são aquelas que têm as maiores dificuldades de acessar um emprego. Não estou falando de conseguir um emprego, estou falando de chegar perto de um lugar onde tem um emprego. Então, elas têm muitas vezes mais dificuldade que uma pessoa de classe média e classe alta de acessar um emprego, de acessar um hospital. Então, nós precisamos de uma política de mobilidade, é verdade, precisamos voltar a investir na questão dos corredores. Precisamos reorganizar a rede de transporte, porque hoje em dia praticamente tem linhas de metrô que andam sobre linhas de ônibus ou linhas de ônibus sobre linhas de metrô, fazendo um conflito. Mas precisamos também ter uma política de reorganização da cidade do ponto de vista de levar empregos para a periferia. E precisamos baratear o transporte. Né? O governo do Bruno Covas, ele encareceu o transporte. Ele, na questão do Vale Transporte, que é ofertado, pago pelas empresas, né, e que na verdade tem o bilhete único como parte disso, ele impediu que agora o Vale Transporte possa fazer mais de uma integração. Então, se o trabalhador, a trabalhadora tiver que usar 3 ônibus para chegar no seu emprego, ele não vai ter que pagar o terceiro. Então isso encarece em R$200 o transporte, seja para o empregador ou para o empregado. Porque o empregador vai chegar e falar, não, se você não pagar a sua própria passagem, eu vou te mandar embora e vou contratar um trabalhador que more mais perto, né, para não ter que pagar R$200 a mais. Então, a política de transporte do Bruno Covas foi de encarecimento do transporte. Sem dizer esse último aumento agora, né, que o Dória havia prometido que não faria nenhum aumento durante os 4 anos, e agora tivemos mais um novo aumento. Então é necessário uma política de transporte na cidade de São Paulo que seja de investimentos, mas também e principalmente de barateamento do transporte. O senhor sendo oficializado candidato a prefeito, né, dentro do PT, se isso acontecer, como é que vai ser o embate contra o bolsonarismo numa cidade que uma parcela significativa votou nesse governo que está aí hoje, né? E temos outros possíveis candidatos que não têm a preocupação com o social, a preocupação com a desigualdade que o PT, o partido de esquerda, tem. Possivelmente terá uma candidatura ainda à esquerda do PSOL, mas tirando essas, podem ser candidaturas que apoiem, de certa forma, um governo que está demonstrando ser bastante fascista, né? Como é que é o seu discurso para os eleitores que estão decepcionados com o PT, né? Houve uma campanha de antipetismo muito forte, e São Paulo faz parte disso. Então, como é que um candidato do PT consegue vencer isso durante os debates, durante a campanha como um todo? Olha, primeiro, eu acho que a gente tem que ter esse programa da parte do PT, qualificar, enriquecer esse programa visando a redução das desigualdades na cidade de São Paulo. Acho que esse é o primeiro problema. E um programa também de geração de empregos na cidade. Agora, nós temos que procurar, em primeiro lugar, fazer uma unidade no campo da esquerda. Não é possível que os 5 partidos de oposição, os principais partidos de oposição, PT, PCdoB, PSOL, PSB e PDT, cada um saia com um candidato, né? Nós precisamos ter um processo de discussão no campo da esquerda, em primeiro lugar, avançando num programa mínimo ou num programa único, né? E que estabeleça em torno desse programa qual seria o melhor candidato. Então eu acho que mesmo se eu for escolhido do PT, pela militância do PT, eu quero colocar em discussão isso, certo? Eu acho que nós temos que abrir essa discussão. O PT não pode ter medo de conversar com outros partidos, inclusive discutindo a candidatura, certo? Então nós temos que estabelecer isso, certo? Mas com base num programa. Não podemos aí dispersar as forças da oposição ao Bolsonaro, da oposição ao Dória e da oposição ao Covas e nos dividir aqui, permitindo que
até haja uma coisa que é inusitada, é ficar num segundo turno uma candidatura de direita, né? Eu costumo dizer, uma candidatura de extrema direita contra uma candidatura da direita extrema, que é hoje o Dória, né? A direita extrema, quer dizer, nós não podemos deixar isso acontecer. A cidade de São Paulo, ela nunca teve isso desde do período da redemocratização em 85 até hoje, e nós temos então que ter essa responsabilidade de saber dialogar entre as várias forças, os vários partidos do campo de esquerda, envolvendo aí os sindicatos, os movimentos sociais, os movimentos populares de modo geral, num grande debate para a gente constituir uma candidatura única. E aí, eu acho que a gente pode até chegar ao ponto de ter uma primária na cidade de São Paulo, certo? Onde a gente pudesse abrir a votação para pessoas que não são filiadas a partido nenhum, né? A qualquer cidadão ou cidadã de São Paulo que queira participar, opinar, quem acha o melhor candidato em torno desse programa, o cidadão poder ir lá votar num determinado dia e escolher qual é o melhor candidato. Os Estados Unidos... Dentre esses partidos. Dentre os partidos que apoiarem esse programa, né? Um programa único. Então, se você conseguir fazer esse programa, então os candidatos que se compõem com esse programa se lançariam numa primária, como é feito nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, na Itália, né? Então, em vários lugares isso acontece, e acontece de uma forma produtiva para o desenvolvimento político. E vocês sabem, aqui em São Paulo, muita gente do campo da esquerda não é filiado a nenhum partido, nem ao PT, nem ao PSOL, nem a nenhum. Então essas pessoas também querem participar, também querem dar a sua opinião. E é isso que a gente acha que deve ser aberto a essa grande parcela da nossa população. Eu queria tocar num ponto que é o seguinte: financiamento de campanha. Nas redes sociais, os bolsonaristas estão batendo muito na questão do financiamento público de campanha, na questão do fundo eleitoral. Como eles estão sob o risco de não pegar nada, eles estão tentar transformar o útil no agradável. Como eles estão fundando um partido novo e não vão ter direito a nada, eles estão acusando os adversários, a começar pelo Partido dos Trabalhadores, de abusar disso. E eu queria que você falasse, se você tem uma ideia, uma coisa que pode acrescentar, abrir um debate importante, que eu conheço a sua opinião, que você discutisse aqui. O que você acha como é que a gente responde essa questão? Que é uma questão que efetivamente tem muitas pessoas progressistas preocupadas com esse fundo eleitoral, achando que é inaceitável. Como é que você vê isso? Que resposta a gente pode dar a isso? Bom, em primeiro lugar, eu falei com a presidenta do nosso partido, a Gleisi, né, e propus a ela que nós, candidatos nessa prévia, né, fizéssemos uma campanha de arrecadação através daquelas vaquinhas eletrônicas. Então, que o partido organizasse isso. Então, lá os apoiadores do Zaratini, do Gilmar Tato, do Paulo Teixeira, do Suplicy, pudessem contribuir com a campanha, né, do seu candidato, na prévia, porque algum custo a gente vai ter, imprimir um panfleto, fazer um vídeo, alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que nós temos que começar a ter contribuições voluntárias, né, das pessoas, e isso é fundamental para a democracia. O fundo eleitoral, o fundo público, sempre foi uma luta nossa, porque a gente sempre achou que desde nos nossos 40 anos, a gente sempre lutou por isso, porque a gente sempre buscou combater, né, a influência do poder econômico nas eleições. E é fundamental, então, que a gente tenha o fundo público, mas que também a gente tenha a arrecadação das pessoas que acreditam nas ideias do partido. Aqueles que estão de acordo com o partido, aqueles que acham que o partido tenha condições de fazer o país se desenvolver, de ter um outro tipo de política, possam contribuir com as campanhas. Então, eu acho que a gente tem que começar a debater isso, né, para a gente não só superar, como já superamos, as doações das empresas, como o próprio fundo público, e a gente passar a ter contribuições de pessoas físicas com limites, porque, evidentemente, aqui tem pessoas físicas milionárias que podem doar milhões, e tem pessoas físicas que
ganham muito pouco e que podem doar muito pouco. Então é necessário também estabelecer limites de doação, né, bem como limites de gastos nas campanhas eleitorais. Me diga uma coisa, qual você acredita que pode ser o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha? Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a maior liderança desse país, maior liderança popular, né? Não é simplesmente um político como outro qualquer. Qualquer pessoa nesse país quer saber a opinião do presidente Lula, certo? E boa parte das pessoas querem saber e querem seguir a opinião do presidente Lula. Então o presidente Lula, em primeiro lugar, ele é uma pessoa agregadora, né? Ele é capaz de sentar numa mesa, discutir com pessoas que têm ideias muitas vezes totalmente opostas e chegar numa solução política, né? Isso é vamos dizer assim, acho que a maior qualidade dele. E ele pode fazer com que o partido e a própria esquerda se juntem nesse processo para vencer aqui em São Paulo, né, que é fundamental para o país, né? E além disso, ele apoiando qualquer candidato, né, ele vai botar muita energia nesse candidato. Então, o presidente Lula é um grande eleitor dessa eleição, eu tenho certeza disso. Uma questão que eu queria retomar, você falou logo no começo da necessidade de alterar a cobrança de impostos da cidade de São Paulo. Hoje, eu queria que você explicasse, porque hoje os ricos pagam proporcionalmente muito pouco e os pobres pagam muito. E você tem uma ideia de inverter essa equação, de fazer uma coisa diferente. E eu acho importante, eu queria também que você explicasse, que São Paulo foi um dos centros dessa campanha anti-impostos do Brasil. E que as pessoas têm aquela noção de que imposto é muito ruim, imposto não serve para nada, imposto só beneficia o governo, que para tanto faz o que é. Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque isso aí é que está, e essa é uma discussão no mundo hoje em dia, né, de que uma das oportunidades de você realmente mudar um pouco a vida em sociedade é você alterar a equação dos impostos, né? Exatamente. Aliás, está se discutindo uma reforma tributária lá em Brasília, cuja ideia central não é mudar quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. É mudar a mecânica dos impostos, agregar impostos e tal. Até o jornal Folha de São Paulo hoje publicou que isso pode melhorar um pouco a distribuição de renda. Mas nós queremos mudar muito a distribuição de renda. Então nós temos que reduzir os impostos indiretos, o ICMS, o ISS, certo? E aumentar os impostos diretos, imposto de renda, o imposto, criar o imposto das grandes fortunas, né? Então, isso é uma mudança mais forte no que a gente quer fazer. Mas aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, Paulo, teve agora, o ano passado, uma CPI na Câmara Municipal que tratou da questão dos bancos, da arrecadação do ISS dos bancos e financeiras. Essa CPI, ela descobriu que os bancos Itaú, Bradesco, né, Safra, eles operavam sistemas de leasing, de cartões de crédito, em cidades vizinhas a São Paulo, onde a alíquota de ISS era mais baixa que em São Paulo. Então o que aconteceu? O consumidor de São Paulo vai fazer uma compra com cartão de crédito, o ISS, não do produto que você está comprando, mas o ISS da taxa do cartão de crédito era arrecadado em outra cidade. Prejudicando, portanto, as finanças de São Paulo. Prejudicando as finanças de São Paulo. Essa CPI conseguiu trazer de volta para São Paulo 3,5 bilhões de reais. Só de multas. Então, o potencial de arrecadação, eu estou falando de bancos, de financeiras, eu não estou falando aqui da classe média, eu não estou falando aqui do trabalhador, do profissional liberal, eu estou falando das grandes empresas que operam aqui na cidade de São Paulo. Então nós temos muito lugar para buscar recursos, entende? Basta a gente alterar. Por exemplo, o ITBI, que é esse imposto de quando você vende uma casa, vende um imóvel, né? Esse ITBI é uma alíquota única. Então, se a pessoa tem uma casa de 100 mil reais, ela tem que pagar 3 mil reais. Se ela tem uma casa de 10 milhões de reais, ela tem que pagar 300 mil reais, certo? Mas é uma alíquota única, é um absurdo isso, porque
você está onerando excessivamente os mais pobres, que têm imóveis mais baratos, e você está cobrando muito pouco daqueles que têm muito dinheiro e podem comprar uma casa, um prédio que vale milhões de reais. Então é necessário ter um outro tipo de alíquota, né? Provavelmente podemos fazer uma desoneração dos pequenos imóveis para que não paguem nada. Isso vai fazer com que milhares de pessoas transfiram o imóvel para o seu próprio nome. Porque tem muita gente, também, né? Tem muita gente que não transferiu até hoje o imóvel para o seu nome porque não tem dinheiro para pagar esse imposto, né? Então você resolve esse problema e ao mesmo tempo você passa a arrecadar mais porque você vai cobrar das grandes empresas que fazem esses grandes negócios e dos milionários, bilionários da cidade de São Paulo. Então eu estou dando um exemplo daquilo que a gente pode fazer, né? Na área do comércio, como eu disse, são grandes empresas que operam, grandes redes de supermercado, que tem que ter uma incidência de IPTU, uma incidência de ISS diferenciada, né? O pequeno comerciante não pode pagar a mesma alíquota de comércio, de IPTU, que o grande empresário, que a grande empresa faz. Então você precisa distinguir isso. E é aí que a gente acha que dá para aumentar a arrecadação da cidade e investir na área social para aqueles que mais precisam. Deixa eu trazer uns comentários aqui. O Marcelo diz: deputado, boa tarde. Se for o candidato, tenho meu voto. O Wilton Santos diz: concordo com a realização de prévias no PT. A Clarice diz: estava querendo muito ouvir o deputado. Roberto Aquino diz: o 247 vai chamar os outros 8 pré-candidatos do PT. Aliás, queria que você trouxesse o nome de todos aqui, porque acho que tem 3 que são novos, a gente não sabe. E o João Carlos diz aqui: Zara, pede ao Lula para fazer no mínimo 3 vídeos curtos por dia para se comunicar com o povo. E hoje eu estava recebendo uma mensagem de um policial militar falando como o WhatsApp é forte e como ele é instantâneo e como seria importante o Lula passar mensagens por WhatsApp para falar com o povo, para falar com grupos específicos, né? Ele falou que o Bolsonaro fazia muito isso na campanha, falar com os policiais do estado tal, da cidade tal, e isso chegava com um poder absurdo. Mas fala o nome de todos os pré-candidatos. Bom, vou falar aqui o nome dos pré-candidatos, né? Então a gente tem aí o Gilmar Tato, que foi secretário de transporte aqui da cidade de São Paulo, no governo do Haddad. Eu fui no governo da Marta, né? Quando nós fizemos o bilhete único aqui na cidade de São Paulo. Não, né? Só o bilhete único. Na verdade, foi um projeto... A política mais revolucionária que São Paulo tem. Nós conseguimos mudar muita coisa. Nós fizemos um projeto, eu era vereador em 1995, aprovei na Câmara, o Paulo Maluf vetou. Né? Aí quando a Marta ganhou, ela me convidou para ser secretário. Ela falou: agora você tem uma tarefa, você tem que fazer o bilhete único. Acontecer, né? E nós enfrentamos toda aquela desorganização, pirueiro, empresário de ônibus e tal, e conseguimos botar o bilhete único para funcionar em São Paulo. E é fantástico. É uma mudança histórica na cidade. Histórica, porque... Assim, nossa, eu ando de ônibus hoje em dia. As pessoas que têm bilhete estão lá entrando de ônibus, todo mundo que não tem que ter o cartãozinho. Não, e quando você vai para outra cidade e pega ônibus, você vê a dificuldade que é o trabalhador pegar moeda todos os dias para pagar. Não, e também, não é só isso, quer dizer, cada vez que o cara desce de um, pega o outro, tem que pagar de novo. Sim, a gente tem esse subsídio é importantíssimo. O governo do estado fez um tal de bom aí. Se você andar nas outras cidades aqui vizinhas, você vê o tal de bom. Mas o bom, cada vez que você desce e sobe, você tem que pagar. O bom fica ruim. O bom fica ruim. O bom não é bom. O que é bom dura pouco. Mas voltando, então tá o Gilmar Tato, o Padilha, né, que foi ministro da Saúde, né? Temos o Suplicy, que é o nosso vereador hoje aqui em São Paulo, mas senador muitos anos, né? Nós temos o Nabil Bonduque, que foi vereador em São Paulo, é um grande urbanista, e o Paulo Teixeira, deputado federal, junto comigo lá, junto com o Padilha, que é um companheiro também histórico aqui nas lutas do PT na cidade de São Paulo. Temos também 3 novos candidatos que apareceram nessa semana, né, que é a Kika, do Movimento Negro, do PT, do setorial de combate ao racismo, o Renato, que milita na área cultural, na Zona Norte, também do setorial de combate ao racismo, e a Zazá, que é uma militante aqui do Diretório Zonal do Centro de São Paulo. Então, são total aí de 9 candidatos,
né? Mas ainda tem essa peneira aí, que é conseguir as 1.805 assinaturas até o dia 30, para a gente poder, de fato, homologar essas candidaturas. Você falou 3 nomes, esses 3 últimos, que são de militantes mais desconhecidos do público, por não terem sido parlamentares, natural, e que são representantes da periferia, movimento negro, né? Eu queria te perguntar sobre a diversidade dentro do PT, né? O que vocês têm feito para incentivar, estimular candidaturas que saiam do comum que a gente sempre vê, de homens brancos, héteros, e o PT, por exemplo, tem um estímulo de candidaturas à vereança e outros cargos legislativos, que tenta trazer mais juventude, que tenta trazer a comunidade LGBT, mas a gente vê ainda que há uma dificuldade dessa penetração, né? Como é que você enxerga isso e se isso tem mudado internamente? Olha, primeiro que o PT é o partido que mais incentiva a diversidade, até mesmo no seu estatuto, né? A gente prevê que 50% dos cargos de direção tem que ser de mulheres, né? Tem uma cota de 15% de jovens até 29 anos, e de acordo com o Estado também tem uma composição do ponto de vista racial. Então o partido é um partido diverso, né? É só você ir hoje numa reunião de direção do PT que você vê lá um monte de gente, né, que não era conhecida, que agora vem para a direção exatamente porque representa esses setores, né? Então nós estamos fazendo isso dentro do PT. E uma preocupação muito grande dentro do PT com candidaturas jovens e com candidaturas de mulheres, né? Nós precisamos aumentar a nossa representação parlamentar com jovens e com mulheres. Então o PT não só vai cumprir com tranquilidade aquela cota de 30% de candidatas mulheres, né, como também nós vamos investir do fundo eleitoral os 30% com mulheres. E não vai ser laranja não, que nós não somos laranjal, certo? Vai ter candidatas de fato no partido. E vamos buscar a juventude, né? Porque é fundamental que a juventude participe das eleições, né? Que ela participe exatamente para fazer esse processo de renovação política. Não existe a política sem renovação, né? E o PT tem condições de fazer isso. Nós temos um movimento de jovens muito importante, né? Muito forte, maior que qualquer outro partido, portanto nós temos condições de ter muitos candidatos jovens aqui, e a direção, tanto a nossa municipal de São Paulo como a direção nacional e estadual, estão preocupados com essa política, né? Eu queria fazer uma observação, uma pergunta para você, porque é o seguinte: a grande novidade que o PT trouxe na política brasileira foi uma representação eficaz dos brasileiros pobres. Quer dizer, a força do Partido dos Trabalhadores entre aqueles mais necessitados, os menos atendidos, sempre foi a sua característica, sempre foi a sua grande diferença, né? Quer dizer, você conseguir organizar e dar isso continua sendo a grande força do PT? Olha, o PT é o partido mais forte na periferia de São Paulo e nas regiões mais pobres do país, né? Isso é inegável, é olhar o mapa eleitoral do país ou o mapa eleitoral das cidades e você vê isso, né? Evidentemente que isso é uma coisa, né? Nós temos essa força. Agora nós temos que exatamente buscar traduzir essa força eleitoral em representação política, né? Em representação parlamentar. Então o partido sempre busca trazer quadros políticos, lideranças políticas para disputar as eleições, né? E isso é um esforço que a gente sempre faz, né? E isso resulta em pessoas que exatamente vieram desses locais, pessoas que representam setores mais humildes do povo e que estão nas nossas representações parlamentares. Então nós vamos continuar buscando isso, né? É da nossa natureza, é do nosso povo, né? Nós nascemos aí, militamos aí e tenho certeza vamos ter sempre deputados, vereadores e prefeitos que têm essa origem. Diga. Vou perguntar, você entre os candidatos, entre os pré-candidatos, você é o que mais teve votos na cidade de São Paulo nas últimas eleições. 68 mil votos, se eu não me engano. A que você atribui isso?
Bom, primeiro que a gente está há bastante tempo aí na estrada, né? Segundo que a gente teve uma militância, eu fui vereador aqui na cidade de São Paulo, né? Depois fui deputado estadual, com a maior parte da minha votação aqui na capital, praticamente fui eleito pela capital, quando eu fui deputado estadual. Você foi vereador por quantos mandatos? Não, eu fui, na verdade, eu era suplente e assumi, né? Tá. Mas fui eleito aqui. Tá. E depois, deputado federal, eu estou no 4º mandato, né? E todas as eleições eu tive metade dos meus votos aqui na capital. Então, a gente tem fui secretário de transporte, depois fui secretário das subprefeituras. Então, a gente tem uma militância na cidade, né? Uma atuação concentrada aqui na cidade. Lógico que a gente tem muito apoio no interior, em muitas cidades do interior, mas o fundamental da nossa militância é aqui na capital, né? A gente tem um bom conhecimento da cidade, né? E um relacionamento que também é importante para a gente poder não só disputar as eleições, como também entender, né, quais são as dificuldades do povo de São Paulo. Queria voltar um pouquinho nessa sua ideia de unir a esquerda num projeto comum. Me lembrou uma declaração recente do Marcelo Freixo aqui para a TV 247, que disse que no Rio de Janeiro, se os partidos de esquerda, cada um tiver um candidato, vai ser uma irresponsabilidade. Então você demonstrou uma intenção similar aqui em São Paulo, né, que deveria se unir não só para combater um governo fascista, nada disso, mas além disso, ter um governo que se preocupa mais com a desigualdade e mais com a população mais pobre, né? Como é que você acha que isso é possível? Porque não está parecendo que todos esses partidos que você mencionou como possíveis aliados na esquerda se sentariam para conversar sobre um projeto comum. Eu, sinceramente, estou imaginando cada um queira um candidato. Então, por que você acha que isso seria possível esse ano? Você acha que tem um elemento que poderia fazer isso mudar? Olha, nós precisamos levar à prática aquilo que a gente fala, né? Todo mundo analisa, nesses 5 partidos, que esse governo Bolsonaro é um governo, no mínimo, o menor adjetivo é extrema-direita. Uns falam fascista, outros falam nazista, pró-fascista, pró-nazista, mas é um governo autoritário, é um governo que quer avançar na restrição das liberdades, quer diminuir as liberdades de organização, de manifestação, né? É um governo que quer extrair mais do povo brasileiro, quer dizer, quer explorar mais o povo brasileiro, quer entregar mais as nossas riquezas, principalmente para os Estados Unidos, para as multinacionais, para o capital financeiro. É um governo que quer tirar ainda mais do povo brasileiro e que não tem nenhum cuidado com o meio ambiente, que não tem nenhum cuidado com a preservação do nosso patrimônio intelectual, do nosso patrimônio ambiental, absolutamente nada. Então, se nós precisamos derrotar esse governo, nós temos que ter uma consequência para isso. Qual é a consequência? Nas eleições de 2020, que são uma grande antessala de 2022, nós temos que estar unidos. Então, não adianta falar, não, o governo é isso. Aí eu, não, mas eu quero ter meu candidato. Eu não vou abrir mão de ter candidato. Então, quer dizer, nós não estamos sendo consequentes com aquilo que a gente fala. Eu acho que a esquerda brasileira tem que ter essa consequência. Parar para pensar e falar, bom, vem cá, nós não estamos mais no período antes de Bolsonaro, antes do golpe, melhor dizendo, contra a Dilma, onde todo mundo podia disputar uma eleição, você podia ganhar, podia perder, o mundo continuava. Agora não, nós temos que parar o carro desse governo Bolsonaro. Esse governo, cada dia que ele sobrevive, é um dia pior para o povo brasileiro. É um dia que ele entrega alguma coisa a mais. Agora anunciaram, o BNDES vai vender ações da Petrobras, vão entregar os Correios, estão desmontando o INSS. Pô, cada dia a gente está perdendo mais alguma coisa. Portanto, se nós pudéssemos acabar com esse governo hoje, seria muito bom para o povo brasileiro. Mas nós não temos essas condições ainda. Então nós temos que avançar para ganhar as eleições. A oposição tem que ganhar. Quando eu falo ganhar as eleições, é a gente ter, num bom número de cidades importantes do país, vitórias da oposição. Certo? E São Paulo é sempre o símbolo principal. Eu estava lembrando aqui, a gente, em 85, né, o governo, chamado Governo da Nova República, começou em 85.
e logo em seguida teve eleições nas capitais, né? É verdade. Nas eleições nas capitais. E aqui em São Paulo teve uma eleição fora de hora, só para prefeito, né? E ganhou o Jânio Quadros, né? Aquilo contribuiu para o governo Sarney pender para a direita, né? Vários caras de esquerda que estavam no governo foram afastados. Depois de 88, nós tivemos a eleição da Luísa Erundina, que ganhou aqui. E o que nós tivemos em 89? O Lula bateu na trave, né? Depois nós tivemos em 2000, a Marta ganhou a eleição em São Paulo. 2002 o Lula ganhou a eleição. Então as eleições aqui em São Paulo, não quero ser mais que São Paulo não é mais que ninguém no país. Mas brilhante essa sua associação. Muito bom, Zaracini, muito bom, para pensar a importância dessa eleição. É muito importante. Então nós precisamos pensar nisso, quer dizer, nós precisamos ganhar aqui em São Paulo. Também uma coisa aqui. Você acha que o PT abriria a mão se tivesse outra pessoa à frente nas pesquisas? Vou dar um exemplo aqui de alguém que tem experiência, que já foi prefeito, a Erundina, por exemplo, se tivesse nesse grupo e tivesse mais votos em pesquisas do que algum candidato que for escolhido nas prévias do PT. Você acha que o PT concordaria? Eu acho que a gente tem que abrir mão, a gente não pode começar uma conversa com os outros partidos falando o candidato sou eu, sim, ou o candidato é meu. A gente tem que abrir uma conversa com os outros partidos. Se todos concordarem. De peito aberto, certo? Todo mundo. Pesquisa, acho bom ter pesquisa. Aliás, era bom que a gente tivesse pesquisas, dentro do PT inclusive, agora, no período das prévias, avaliando os vários candidatos. Você até me deu uma ideia aqui que eu vou levar para o nosso diretório municipal. Quero créditos. Vou mandar. Vou fazer pesquisas qualitativas e quantitativas sobre os candidatos. Eu acho bom. Mas eu acho que o mais democrático, ter pesquisa é bom, é sempre uma aferição, mas o mais democrático é você dar o direito ao povo de dizer quem é o candidato, certo? Nesse momento aqui, não pode ser limitado ao partido só. Nós temos que abrir, certo? Nós temos que permitir que mais pessoas participem, né? Eu até estava falando para o Paulo, olha, o que está hoje a instituição que tem menos crédito, menos credibilidade no Brasil são os partidos políticos. Então é difícil as pessoas quererem se filiar a um partido. Então nós temos que permitir que pessoas não filiadas cheguem lá e falem, eu acho melhor esse, eu acho melhor aquele, vai lá e vota. Eu acho muito interessante isso, eu não tinha ouvido, né? E como é muito novo... Aliás, a proposta é do Suplicy, viu? Como é muito novo isso, né? Nunca fizemos aqui, talvez haja uma resistência no começo, né? Mas eu acho que é bem interessante, né? Muita gente se envolve muito com política sem ser filiado, e se interessaria em fazer uma escolha prévia. Né? E você sabe que é interessante, porque quando eu falo essa ideia dentro do PT, muita gente fala, e se a gente perder, nós vamos deixar o outro ser candidato? E quando eu falo fora do PT, o cara fala, vocês do PT falam isso porque vocês vão ganhar. Então, quer dizer, quem está dentro do PT está inseguro e tem dúvida. E quem está fora fala, não, o PT vai ganhar. Então... Eu queria seguir nessa ideia. O problema é esse, que nós nunca tentamos fazer isso. Lá em Porto Alegre está se discutindo isso. Está se discutindo essa questão da primária, né? E em vários países isso está avançando. Então eu acho que é uma coisa que a gente poderia explorar mais aqui essa ideia. Eu queria avançar nisso, eu ia fazer uma pergunta assim, com sinceridade. Porque essa ideia implica na política, que é um projeto de poder, mas implica inclusive numa disposição de sacrifício. Né? Quando você entra numa disputa e você fala assim, eu prefiro que um campo vença, mesmo que não seja eu, que não seja a minha turma, né? É um sacrifício que você está fazendo dos seus interesses pessoais. Ele sabe que a política não é feita assim por anjos, né? Você tem toda uma coisa assim, mas ao mesmo tempo a favor de uma ideia, a favor de um projeto que você fala, derrotar o governo Bolsonaro, que é hoje uma questão importante, uma questão essencial. E aqui em São Paulo, derrotar o PSDB, é uma do coisa, Dória exatamente, e do Covas. Que é o Bolsonaro disfarçado, né? Exato. Vamos dizer assim. Mas e você acha que existe esse ambiente, isso é consciência? Né? Uma hora que a tua consciência tem que evoluir para você falar, é melhor ganhar com a mão do meu vizinho do que perder. Né? Essa consciência está se formando, a experiência, porque a experiência do Bolsonaro é uma experiência dura.
É uma experiência, o país está sendo humilhado, o país está retrocedendo, e uma vitória dos bolsonaristas, seja lá a legenda qual for em São Paulo, vai ser muito ruim, né? Exato, né? Mas nós temos que ter essa postura. Eu acho que a gente tem que crescer um pouco aí, né? Ter essa postura de entender esse ambiente. Outro dia eu conversei com o Márcio França, né? Eu falei, Márcio, você foi candidato a governador, quase ganhou, né? Eu tenho uma avaliação que ele só não ganhou porque ele não se posicionou firmemente a favor das ideias do próprio partido dele, do Partido Socialista. Ele escondeu o partido dele. Né? Escondeu um pouco o partido, atacou o PT, perdeu voto aqui nesse lado, mas você tem o objetivo de ser governador. Agora, para ser governador em São Paulo, tem que ter uma prefeitura na capital e nas principais cidades grandes que apoiem essa candidatura. Porque senão você tem muita dificuldade de ganhar no interiorzão do estado, onde o PSDB e a velha política do PSDB é muito hegemônica, é muito forte. Eles têm poder econômico, dominam a máquina do estado. Então nós precisamos contrapor com isso a força na capital e nas grandes cidades. Então, estou tentando convencer o Márcio França disso, quer dizer, é necessário entender isso. O PSOL eu acho que tem um entendimento maior sobre essa questão, né? Tenho conversado bastante com o Juliano, que é o presidente do PSOL, com o Guilherme Boulos, eles também enxergam isso, né? E o próprio Freixo, que você citou aqui, bom, lógico, o Freixo é o candidato mais forte da esquerda no Rio, mas ele evoluiu, porque na outra eleição ele rejeitou o apoio do PT. Sim. Como o próprio Edmilson, que é do PSOL lá de Belém, né, também rejeitou o apoio do PT na eleição de Belém e perdeu por uma margem muito pequena. Então você vê, as pessoas aprendem também, às vezes, com a sua própria experiência, né? Quer dizer, se a gente não juntar, não unir, a gente não ganha as eleições. Eleição é sempre eleição de executivo, é eleição majoritária, né? Não é a eleição parlamentar onde, bom, basta você conseguir um quociente ali e você ganhou. Não, você precisa ganhar a maioria dos votos. E para isso você tem que ter uma política ampla, né? Ampla que eu digo não é deixar de ter opinião ou flexibilizar suas opiniões e até mesmo abandonar suas opiniões. Política ampla é você permitir que outros setores venham junto com você numa frente. Eu queria que você reconstituísse a eleição vitoriosa do ano 2000 em São Paulo, que a Marta se tornou prefeita, e a importância dessa vitória em 2000 para a vitória em 2002, que é uma sensação que você fez assim, mas quem se lembra, quem viveu aquilo, percebe como, assim, você ter tido uma vitória na maior cidade brasileira, você quebrou um preconceito, uma marca de São Paulo, cidade conservadora, e aquilo, como aquilo impulsionou a vitória do Lula em 2002. Não é verdade? Foi uma coisa... Não, exatamente. Ali em 2000, primeiro vamos recapitular, em 98, o Mário Covas disputou com o Maluf o segundo turno. O PT ficou fora do segundo turno no governo do estado. Mas tanto a Marta, que tinha disputado aquela eleição, como o próprio Lula, que tinha disputado para presidente, indicaram voto no Mário Covas. Não houve uma posição oficial do PT, que eu me lembro, acho que não, mas não houve. De todo jeito apoiaram. No segundo turno da eleição da capital, em 2000, o Mário Covas, certo, apoiou a Marta contra o Maluf. Então, você vê como a coisa não dá para fazer uma política assim. É bem dizer que aquele PSDB do Mário Covas é completamente, radicalmente diferente do PSDB do João Dória, né? É outro papo, né? Não vamos... É outro partido. Hoje em dia é outro partido, né? Também não acho que eles eram super progressistas, mas é bem diferente do que é hoje. Então, você vê, ali, e o governo da Marta foi um governo que tinha marca política. O governo da Marta, que era um governo do PT, nós falamos, não, nós vamos fazer uma política para atender as pessoas que mais precisam. Criamos as frentes de trabalho, o programa de renda mínima, o bilhete único, os CELS. Foi um processo muito grande de mobilização da cidade.
Né? E isso deu energia para a candidatura do Lula. O Lula ganhou aqui na capital. Ganhou? Ganhou na capital em 2002. Entende? Então, a gente sabe que é difícil. Nas outras eleições não ganhou. São Paulo mas naquela era um campo adversário, virou um campo a favor. Então, isso nós podemos fazer, porque a cidade de São Paulo ela tem muita energia, ela tem muita vontade de se desenvolver, de crescer e de ter oportunidade para as pessoas. Hoje, quem mora na periferia de São Paulo não tem condição de fazer mais nada. Né? Não tem emprego, não consegue estudar bem, não consegue ter uma saúde boa. Então nós temos que dar essa atenção. Mais caro, é bom lembrar. O ficou mais caro. Então, nós precisamos gerar isso. Pô. Hoje em dia, por exemplo, na área da habitação, qual é o programa habitacional que não passa por grandes empreiteiras? Né? Estou falando aqui também do Minha Casa Minha Vida. Foi sempre baseado nas grandes empreiteiras. Por que nós não podemos fazer um programa habitacional onde um camarada, a prefeitura se propõe a comprar imóveis num determinado valor com uma determinada planta, permitindo que um camarada que tem uma empresinha lá, uma empreiteirinha com 3, 4 empregados, certo? Possa construir uma casa e vender para a prefeitura num terreno que ele conseguiu, né? Ou refaz uma casa antiga, faz uma casa, permitindo que pequenos empreiteiros possam participar do mercado imobiliário. Né? Então, isso aí nós podemos fazer. Hoje em dia, a prefeitura, para construir imóveis, tem que fazer grandes conjuntos habitacionais, que são caros, que o delta aqui de lucro das empreiteiras é violento, né? Quando você poderia fazer muito mais barato se fosse iniciativa das pequenas empresas que constroem. Essa cidade de São Paulo, assim como o Brasil inteiro, não foi construído em programas habitacionais. Se você andar na periferia, 90% das casas foram autoconstrução ou construção de pedreiros, de pequenos empreiteiros. E por que nós temos que mudar isso agora e botar aí as grandes empresas para fazer os grandes conjuntos habitacionais? Vamos mudar isso. Candidato, fazer uma pergunta agora também. É assim, tem milhares de imóveis desocupados na cidade de São Paulo. Imóveis que a gente sabe que poderiam servir de abrigo, de habitação para essas famílias. E, em geral, quando os imóveis são ocupados, a gente tem vários exemplos, né? Tem liderança, você tem imóveis, eles se transformam em residências seguras, habitáveis, mas justamente para proteger o espaço da especulação imobiliária, eles ficam impedidos, tem que ser invadidos, você cria uma situação policial, você cria um pretexto para desocupar as pessoas. Eu pergunto, é possível mudar isso? É possível ter uma outra atitude com relação a esses imóveis? Olha, eu fiz um projeto de lei, está registrado, certo? Que é um projeto de lei que cria uma nova modalidade no Minha Casa Minha Vida, chamado aluguel social. Então, qual é a proposta que tem nesse projeto? Que o governo federal, governos estaduais e governos municipais se juntem, criando um fundo para comprar imóveis que estejam vazios, certo? Então, eu compro aquele imóvel, certo? E alugo aquele imóvel por um preço menor do que o aluguel praticado. Então, eu vou passar a fazer uma pressão para baixar o aluguel, certo? E a pessoa que alugar, certo? Se ela ficar durante 10 anos morando naquele imóvel e pagando o aluguel razoavelmente em dia, quer dizer, não tem uma inadimplência, ela, ao final de 10 anos, torna-se proprietária do imóvel, como se fosse um leasing de automóvel. Né? Às vezes tem esse programa aí no automóvel, você não compra um automóvel, você faz o leasing, se você terminou de pagar, você paga mais uma graninha lá e fica com o automóvel. A mesma coisa nós podemos fazer com os imóveis. Hoje em dia aqui em São Paulo tem um negócio chamado Bolsa Aluguel, que é exatamente o contrário. A prefeitura dá para uma pessoa que perdeu a casa, uma pessoa que está esperando um programa habitacional, tal, ela dá para a pessoa R$400. Aí essa pessoa vai procurar um imóvel para alugar. Aí o cara chega e fala, o dono do imóvel fala, mas você tem bolsa aluguel? A pessoa fala, tenho. Ele já sabe que a pessoa tem R$400. Então ele fala, então o imóvel vai ser 800. Então você provoca uma pressão altista no aluguel. Tá. E se a gente comprar o imóvel e alugar por um preço barato, nós vamos fazer uma pressão para baratear.
né? Então é possível fazer esse programa, certo? É uma coisa que eu acho que tem viabilidade. Eu já discuti com alguns movimentos de moradia isso, porque é isso, quer dizer, você tem milhares de imóveis fechados em São Paulo, certo? Que estão praticamente abandonados, se deteriorando, né? Então nós precisamos ter uma mudança. E muitas vezes imóveis na região central. Muito na região central. Que na região central é onde você demanda menos transporte, menos infraestrutura de água, de energia. Então é muito mais importante para ser... caminho para o emprego. A pessoa que está na região central, ela está perto do emprego. Ela está perto do emprego. Então é uma proposta que também a gente quer ver se é possível implementar aqui na cidade de São Paulo. Muito interessante, e vamos ver se essa ideia das prévias segue adiante, né? Não, e vamos trazer os outros primárias, também. Prévias e primárias. As primárias, primárias. As primárias. Começar a discutir a frente única. Que as prévias são as do PT. É disso que eu estou falando, a frente única. Legal, obrigada Zaratini, obrigado pela sua presença aqui de novo. Obrigada, Paulo, todo mundo que assistiu também, obrigado. A gente tem uma entrevista agora. A gente tem uma entrevista com o presidente da UBS, que vai falar sobre esse escândalo no Enem. Boa, então fiquem aí. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Alô, minha gente, eu sou Ellen Oléria e também estou conectada na TV 247. Vem com a gente, vem, saravá.